recomeçamos. Pronto, faz de conta que não tinha começado ainda, tá, gente? Vocês estavam só vendo assim uma, um ensaio, né? Ah, meu Deus do céu. Aqui, como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Só que a gente não sabe, aí. Aí não tá fazendo ao vivo, estamos apanhando ao vivo. Ah, Amandinha, que saudade de você. Não ria não, você tá achando graça de quê? Da vergonha dos outros, né? Deus é mais, vai dar certo. Cadê? Peraí que chegou uma solicitação aqui. Oi, Fabiana. Vamos lá. Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. E seguindo a orientação da produção aí, eu vou desativar os comentários, tá? Oi, até que enfim. Boa noite. Agora tá show de bola, mano. Celular de Erivaldo, top das galáxias, como diria Mariana. Celular Aí do sim. caçula. Então os comentários podem até ficar ativos, né? Aí, nesse momento Aqui tá inicial, tranquilo. aqui tá também. É, não travando, vai tudo bem. O celular do padre não deu sorte pra gente. Ai, meu Deus do céu. É, Ai, vamos embora. então lá, vamos embora começar, já que a gente tá com esse tempinho já atrasado. Vou desativar aqui os comentários, para a gente garantir que vai ficar legal, certo? Sejam todos bem-vindos, pessoal, que a gente não teve a oportunidade de dar boa noite, de recepcionar. Sinta-se abraçados, principalmente nesse período em que a gente só tem esse abraço virtual, né? Mas aí a gente vai vivendo como Deus quer e como Deus nos permite, tá? Que nós possamos iniciar essa live de hoje, né? Rezando, tá? Para que tudo aconteça na vontade de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, contra os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meu irmão, que você que nos escuta nessa noite possa fazer esse minuto, esse momento de oração, fechar os seus olhos aí no ambiente da sua casa, para pedir a Deus que Ele venha manifestar a sua graça, o seu amor, que Ele venha alcançar o teu coração nesse período tão atípico, tão diferente em nossas vidas, na vida de toda a humanidade, que o Espírito Santo possa ser soprado na noite de hoje em seu coração, em sua vida, para que você verdadeiramente possa sentir, possa ouvir, possa enxergar a vontade de Deus na tua vida, na tua história, naquilo que você almeja, naquilo que você pensa. Então, que nesse instante dessa live, nesse momento de oração, que a gente possa fazer essa partilha, você tente esquecer as suas preocupações pessoais, aquilo que pode te fazer tirar o olhar e o foco de Deus. Nessa noite você vai deixar, fazer um movimento, um exercício do esvaziar-se. Você vai buscar não sentir nada, não ter nada teu, para que Deus verdadeiramente tenha espaço, para que Deus alcance o espaço que é dele, que é o teu coração, que é o teu ser,
que é o teu todo. Então, que pela poderosa intercessão da Virgem Mãe, você possa clamar que o Espírito Santo venha como em Pentecostes, que seja soprado sobre ti, para que tu possa deixar Deus acontecer. Para que tu possa realmente confiar na vontade de Deus. No meio de tantos barulhos que o mundo nos traz, escutar a voz silenciosa, mansa, branda, calma, que Deus faz, como um fuxico no teu ouvido. Como um carinho bem suave, bem manso, como aquela mãe que faz no filho que já adormecido busca paz, busca tranquilidade, busca repouso. Que você deixe Deus ser Deus. Que você deixe Deus adentrar a tua vida. Escancar a porta do teu coração e deixa Deus entrar. E que esse Deus entre com a Virgem Mãe, como entrou na casa de Isabel. Que entre com a Virgem Mãe, como entrou na casa de Isabel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aconteça o que acontecer, nunca perca a esperança. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Manu, estão pedindo para tu aumentar o volume ou falar um pouco mais alto, tá? Vou falar mais alto, assim tá bom? Pronto, para mim tá. Para mim tá. O meu tá legal também? Tá me ouvindo bem? Muito bem. Estamos sós, digamos assim, tá? Os comentários estão desativados, então estamos aqui com Nossa Senhora, o Espírito Santo, né? E os anjos, pela intercessão de cada pessoa aí que... a minha tá aqui só a cabecinha, mas tá. Estamos aí com as tantas pessoas, né? Que deixaram o seu tempo, pararam para nos ouvir, né? Então vamos realmente aquilo que nos foi pedido, falar do carisma, né? Um carisma Filhos da Misericórdia, os estilos de vida. Mas antes de falar do carisma propriamente dito, né? O carisma Filho da Misericórdia, a gente precisa também entender o que é o carisma, o que é um carisma, né? E que tanta gente pode estar se perguntando e pode se perguntar, pode ter escutado, porque o carisma da Filha da Misericórdia é isso, ou da comunidade Doce Mãe de Deus é aquilo, da Canção Nova é aquilo outro, enfim. Eu sei os carismas, né? Mas às vezes eu não sei o que é esse carisma, né? Das comunidades. E antes da gente entrar nesses carismas de comunidade, especificamente no nosso, eu queria que fosse entendido que um carisma é um dom de Deus, né? Uma graça nos dada livremente, gratuitamente, pela vontade de Deus, pela necessidade que Deus tem de ir ao encontro, de se fazer presente na nossa necessidade humana e na nossa necessidade enquanto igreja. Entender que um carisma é uma das formas que o Espírito Santo se revela de diferentes formas, né? Porque o carisma vai em cada pessoa, é dado a cada pessoa, mas é o mesmo Espírito. Então, que a gente entenda também o carisma de tal modo que seja a necessidade de Deus para um determinado momento que se faz necessário a sua ação. Então, a gente pode ver o carisma como o sopro do Espírito Santo na humanidade. E esse sopro do Espírito Santo na humanidade revela uma das faces de Deus na humanidade, né? E aí, juntando isso que eu estava dizendo, eu queria que você entendesse que esse sopro do Espírito na humanidade, um carisma, Deus já nos dá de graça desde o princípio.
Basta a gente ir lá para Gênesis e entender que no princípio o Espírito pairava sobre as águas. E o Espírito pairando sobre as águas foi soprado para que a criatura de Deus tomasse vida. E aí Deus mostrou que queria, porque Deus é Deus. Então não tinha necessidade dele querer necessitar, né, do homem para que o seu plano de salvação acontecesse em toda a humanidade. Mas desde o princípio, né, em Gênesis, assim Deus o quis, soprou sobre nós. E aí a gente vai lá para o alto do madeiro e vai ver que em algumas traduções vai ter assim: Jesus disse, tudo está consumado e expirou. Em outras vai dizer, entregou o Espírito. Então, ali Jesus soprou do alto do madeiro, mais uma vez, o Espírito. E o Espírito veio acontecer lá no Pentecostes, no Ato dos Apóstolos, quando as línguas de fogo desceram sobre cada um, e cada um falou na sua própria língua. E cada um exerceu, então, o seu dom. Cada um, então, recebeu o Espírito Santo, o carisma, dom de Deus. Então, olha só, como a gente tem que entender que o carisma, a maior força dele, a maior realidade de um carisma é que a fonte é o Espírito Santo e que ele só existe porque Deus quer nos dar, né? Porque Deus quer nos dar. Não é mérito meu, não é graça minha, não é conquista minha. É dado, presente de Deus. Agora, a gente vai daqui a pouco, quando a gente for falar do carisma da comunidade Filhos da Misericórdia, entender que assim como da comunidade, numa esfera vocacionalmente falando do carisma, ele alcança a nós de tal modo que a gente exala, né, o que Deus quer de forma comunitária, né, de forma comunitária. Manu, fica à vontade para... Né? O mais belo em tudo isso, Davi, irmãos que estão nos acompanhando, é que o Senhor ele deu um carisma aos filhos da misericórdia. Ele deu o mesmo carisma para mim, para Davi, para cada um que hoje faz parte dessa comunidade, que hoje faz parte dessa obra. Né? E esse carisma, ele dá às pessoas, ele congrega as pessoas para que ele seja uma resposta a uma necessidade da igreja. A comunidade Filhos da Misericórdia, ela é uma resposta à necessidade da igreja. E essa resposta, a gente vai entender que o carisma nos identifica, né? E aí, quando eu me identifico com o carisma, ele me dá uma identidade, né? Luzana consegue falar bastante sobre isso, né? Gosta muito dessa realidade, né? Porque o carisma me identifica, né? Ele me encontra. E aí, quando me encontra e eu encontro com ele, eu crio uma identidade. E aí, nessa perspectiva, lá em Coríntios 12, se eu não estiver enganado, a gente vai ter essa realidade de cada um tem um dom, cada um tem uma graça, mas nessa perspectiva comunitária, o carisma vem identificar os membros. Então, nessa perspectiva, o carisma está muito mais para ser do que ter. Então, eu não tenho um carisma, eu sou um carisma. Manu é um carisma. E todos vocês que escutam são um carisma, né? Porque são representação de uma forma diferente de Deus acontecer, na necessidade de Deus agir na humanidade, né? Então, a gente entende que no carisma comunitário, né, quando vem identificar um grupo de pessoas, ele nos dá identidade. É o DNA, né, a nossa carteira de identidade mesmo, para dizer assim, quem é o Filho da Misericórdia? E aí a gente vai representar esse espírito da mesma maneira, né? Eu, Manu e todo aquele que hoje é convidado a ser um Filho da Misericórdia. Quando você vai fazer uma compra, vai comprar uma passagem de avião, você tem que levar a sua identidade, né, para mostrar quem você é.
E o carisma, ele mostra quem nós somos. Eu sou filha da misericórdia. E o carisma, ele nos dá essa identidade de tal forma que, mesmo Davi sendo uma pessoa e Manu sendo outra, duas pessoas diferentes, mas no carisma nós estamos em comunhão. As pessoas vão identificar, vão olhar para Davi e vão dizer, esse menino é um filho da misericórdia. Vão olhar para Manu e vão dizer, essa menina é uma filha da misericórdia. Porque o carisma nos dá essa identidade. Então, muito mais do que ter, né, e de fazer, né, é o ser. Então, a gente poderia entender como um carisma os que fazem, né? Então, eu sou filho da misericórdia porque eu faço isso, faço aquilo outro, faço, né? E só que a gente vai entender que é muito mais no ser, porque o fazer todo mundo faz, né? Evangelizar, todo mundo evangeliza. Cuidar, todo mundo cuida. Fazer uma pastoral de rua, por exemplo, muita gente faz, mas a forma de fazer é que identifica, é que dá essa identidade é o carisma, é a impressão do carisma nessas pessoas que mostra quem é e qual é o carisma, né? Então, nessa realidade que é muito mais ser. Então, o jeito da gente evangelizar um pobre, o jeito da gente alcançar um pobre, o jeito da gente ter um pobre conosco é um jeito diferente que Deus quis fazer na necessidade que a humanidade precisa, né? Então a gente vai dizer que o carisma Filho da Misericórdia, que a gente vai dizer qual para a igreja hoje pode ser representado, pode ser visto como as mãos, né? Nessa parte de um corpo maior. Cada um pode representar uma coisa. Pode ter outros tipos de mão, outras formas de mão, sim. Não há problema. Desde que a gente entenda que o espírito, o corpo, é o mesmo. Tá? Eu daria até um exemplo, né, para a gente entender melhor. Existem várias comunidades e paróquias e movimentos que fazem pastoral de rua, que levam comida para os irmãos de rua. Mas os Filhos da Misericórdia têm o seu jeito próprio de ir aos irmãos de rua, de ser com eles, né? Então, esse jeito próprio nosso de estar com o pobre, de ser com o pobre, de ir em busca dos crucificados, né? Isso nos identifica quem nós realmente somos e o que nós realmente queremos. E aí mostra se nós estamos no lugar certo ou não, né? Porque aquelas pessoas que estão na comunidade Filhos da Misericórdia e que não gostam do pobre, que não se identificam com o pobre, que não olham para o transpassado e não têm vontade de fazer como Madre Teresa, que colocou aquele moribundo no colo e escutou Jesus dizer através dele, tenho sede. As pessoas que não se identificam com isso não têm e não são carisma Filhos da Misericórdia. Ou precisarão se converter no carisma, né? Se identificarem, não estão conseguindo vivenciar, precisarão se converter no carisma. E aí a gente vai entender que nessa realidade de carisma comunitário, Deus escolhe uma pessoa ou algumas pessoas para então se expressar, então acontecer, e dali brotar a identidade para todos os membros. E aí a gente vai dizer que é o carisma da fundação, né? E o carisma da fundação, né, é o falar de Deus sobre o fundador, sobre a fundação, né? Em que Deus acontece no íntimo, entra e adentra o coração. E o carisma de fundador vai fazer um jeito que ele, mais do que ninguém, né, como nenhum outro, né, na comunidade, vai responder ao chamado, né, com uma forma singular, particular, mas que responde à necessidade de Deus de tal modo que enxerga, escuta e acredita como ninguém outro, né? Vê muito mais além. E que a gente às vezes pode até olhar assim para fundadores e dizer assim, não acredito que esse fundador está dizendo isso ou está acreditando nisso, que é vontade de Deus, que é promessa de Deus, e aí é hora da gente sim, acredito, porque o fundador, né, ou a fundadora,
escuta, está intimamente ligado com o Espírito, é nele que brota o carisma, é nele que brota o carisma. E aí a gente entende também a cofundação, né? E o que é a cofundação? A cofundação está para ser o socorro de Deus para o fundador. O socorro de Deus para o fundador, que recebe isso tudo. Então, entenda, se coloque no lugar do fundador, né? se é possível. E entenda que Deus fala, e Deus deve falar. Aí vou fazer uma brincadeira, né? Tem um filme, acho que, eu não sei mais o nome não, mas tem um filme que o cara decide ser Deus, né? Quer ser Deus. E aí ele faz um acordo com Deus e Deus diz, beleza, vou te deixar sendo Deus por uns instantes, por algum tempo. E aí começa a chegar os pedidos de oração, os clamores, isso, aquilo, outro. Pronto. E começa a chegar tudo por e-mail e o cara vai ficando louco, tipo, como eu vou atender, né? Então, entenda, as demandas do Espírito Santo começam a chegar no fundador como se fosse assim, um zilhão de e-mails, e é preciso responder a todos. E a cofundação vem como socorro de Deus, para ser ponto de equilíbrio e auxiliar aquilo que está dentro, impresso, embutido, né? Inerente na fundação, a explodir, a sair, a transbordar e alcançar a necessidade da humanidade e a vivência, auxiliar a vivência dos membros desse carisma, né? Então, aí vem essa importância da fundação como um todo. E aí está o nosso fundador, né, o Padre George, e a nossa cofundadora, Lidiane. Vivendo dia após dia essa realidade. Falar só uma coisa, né? A gente costuma dizer muitas vezes que o Padre Jorge está doido, ele quer abrir mais uma casa de missão, ele quer abrir uma missão lá no Rio Grande do Sul, ele quer agora ter uma creche, ele quer abrir a Casa Mãe da Ternura, a gente não tem missionário, a gente não tem dinheiro para sustentar essas casas, o Padre Jorge é doido, o fundador é doido mesmo. Todo fundador é doido, porque ele é o primeiro a escutar a voz de Deus. Né? E ele tem que ser obediente a essa voz que ele escuta. E nós, pobres mortais, ovelhinhas desse pastor, precisamos confiar no Espírito Santo que fala através dele. Precisamos confiar que o que Deus comunica para ele é a vontade de Deus. Por mais que pareça loucura, né? A gente também tem que ser doido junto com o fundador. E a cofundadora, né? E a nossa querida cofundadora Lidiane, como ela tem que socorrer o Padre George, né? Como tem que ser ponto de equilíbrio, né? Como tem que ser, digamos, até freio, né? Para que, calma, como é que a gente vai viver isso tudo que o Espírito está falando, né? Dentro da fundação, e convidar e contagiar, né? Os membros, para que a gente sim diga, beleza, a gente obedientemente, né? Vivendo esse conselho evangélico, a gente está junto, porque a gente é o carisma, porque a gente tem a identidade do Filho da Misericórdia, né? Então a gente está junto nessa realidade. Mas qual é a realidade, então, mano, do Filho da Misericórdia? Qual é o nosso carisma enquanto Filho da Misericórdia? Chegou a hora de falar, né? Vamos lá. O nosso carisma é anunciar a misericórdia e cuidar dos transpassados. Nós temos essa missão de anunciar a misericórdia e cuidar de todos aqueles que sofrem, todos aqueles que, para nós, são os mais pobres entre os pobres, como nos ensina a Madre Teresa, que nós chamamos de transpassados. E como é que a gente vai anunciar esse carisma e cuidar desses transpassados? Então, eu tava... Tá legal. Desculpa. Para mim tá legal. Então, eu tava até fazendo uma partilha com o Manu, né? Que a gente teria tempo ainda seria insuficiente, digamos assim, para qualquer pessoa que vive esse carisma para falar em uma live só do carisma, né? Mas aí, eu não tô vendo comentário não, mas deixa de resenha aí com essa minha fala, viu? Mas vamos voltar. Então, nosso carisma é, como o Mano disse, anunciar a misericórdia e cuidar daqueles que o mundo transpassou. E eu gosto muito de tentar explodir o nosso carisma para algumas pessoas que às vezes, vou dizer assim,
podem até cometer um engano, né? E me perdoem se estiver julgando, né? Às vezes eu me deparo com algumas pessoas que inicialmente se encontram com esse carisma e veem como se fosse o cuidar daqueles que o mundo transpassou, aqueles que Deus nos confia, enquanto acolhimento, né, enquanto pastoral de rua, já que a gente faz um exercício de acolhimento institucional de criança e adolescente, né, tanto aqui quanto no Sul, já que a gente tem a missão da pastoral de rua, já que a gente em breve estará acolhendo doentes, né, então beleza, a vivência do nosso carisma está para esses pobres. Não, não. Você que me escuta agora, Manu, minha irmã de comunidade agora, né, pode estar com alguma pobreza. Pode ser o pobre que Deus quer que eu cuide. Né? Pode ser aquele que, na menor coisa que possa me parecer, né? A menor coisa que possa me parecer, fulano está com a unha encravada e está se lamuriando e faz dias que não dorme porque está angustiado com essa unha. Mas será que essa angústia de fulano realmente não faz sentido para ele? Ele já vem tentando, cuidando dessa unha, fazendo tratamento, cirurgia, isso, aquilo, outro. E quem sou eu para julgar? Eu sou, enquanto filho da misericórdia, para cuidar daqueles que o mundo transpassou. E talvez esse meu irmão da unha encravada, né, seja o maior transpassado que Deus colocou na minha frente, enquanto filho da misericórdia, para poder viver esse carisma, para poder ser cuidado para o outro. E ser cuidado como? Anunciando a misericórdia, que não é minha. A misericórdia que é de Deus, que vem de Deus, e deve transbordar por mim, né? Para alcançar o outro de tal modo que não importa mais o meu, mas importa o seu. Importa o você novamente levantar-se. Se caiu, se está ferido, novamente restabelecer-se para continuar esse duro caminho que a gente precisa enxergar rumo a Deus, rumo ao céu, que é meu, é seu. É convite para nós todos viver um caminho e trilhar um caminho de santidade. Então esse carisma vem para fazer isso a quem é identificado com ele. Pedir que se anuncie a misericórdia com a própria vida e cuide de todos que o mundo transpassou. E esses não são só aqueles que Deus nos confia nas nossas casas de missões, mas a todos aqueles que nós nos depararmos que tragam algum sinal de pobreza, algum sinal de ausência, algum sinal de falta. Eu costumo dizer que nós somos os primeiros transpassados, os primeiros alcançados pelo carisma. Jesus, ele foi até o George, que ainda nem era padre, e o alcançou, e George era um transpassado, e George é um transpassado, com as suas dores, com as suas dificuldades, com seus problemas, com a sua família que está lá em Fortaleza, com o seu pai que tem problemas de saúde. E assim o Senhor foi chamando cada um de nós que estamos hoje. E nós somos transpassados. Tem dia, com certeza, que eu acordo e tudo está dando errado. E como eu preciso ser alcançada por esse carisma e ser cuidada por ele? Claro que a minha missão hoje principal é cuidar. É ir até aqueles que estão realmente com as feridas latentes. Mas eu não posso esquecer que que as pessoas que estão ao meu lado também são transpassados, que também foram alcançados por esse carisma. Então eu vou anunciar a misericórdia como com a minha própria vida, vivenciando, sendo. É assim que eu vou anunciar a misericórdia. Não é apenas falando, mas é vivendo. É dando um verdadeiro testemunho. É como João diz no final do capítulo 19, também no final do seu evangelho. João fala, aquele que viu dar testemunho, o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade para que também vós acrediteis. Então é isso, é esse testemunho vivo. É assim que a gente anuncia com a própria vida o carisma. Chegando até aqueles transpassados. Eu me lembro, só um testemunho rápido, uma vez eu estava na pastoral de rua, quando a gente não tinha o banho da misericórdia, a gente tinha a pastoral de higienização. E eu estava cortando as unhas de um rapaz que tinha 20 e poucos anos. E aí eu comecei a conversar com ele, perguntei por que ele estava na rua. E ele falou que tinha brigado com o pai, que não se dava bem com a madrasta, enfim. E eu tentei conversar com ele e no final esse aqui... mas você não sabe o que eu vivo, você não sabe o que eu passo. E aí eu disse para ele,
Não pense que eu nasci em berço de ouro. Não pense que eu nasci e que eu sou rica e que eu tenho tudo. Eu sempre tive que batalhar para ter tudo que eu tenho. Eu sou como você também, e preciso de ajuda. E aí, como nessa fala de Manu, como é bonito o nosso carisma de entender que para vivê-lo a gente precisa do outro, né? Para viver a gente precisa do outro. Eu preciso de Manu, ela de mim e de tantos outros irmãos que são identificados com esse carisma para poder ser anúncio, para poder ser cuidado, né? Porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebe. Então, se eu não tenho cuidado na minha vida, se eu não sou cuidado, um autocuidado e um cuidado comunitário, eu não vou conseguir dar cuidado, né? Não vou conseguir. Mais cedo ou mais tarde eu vou cair. E não há problema em cair também. Não há problema em cair também. Né? O próprio Cristo caiu 3 vezes e a gente precisa entender que na vivência desse carisma, a gente tem. Ontem eu fazia uma partida, né? A gente tem que entender como um caminho para o Calvário. Como um caminho para o Calvário. Que a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Se coloque no lugar de Jesus no caminho para o Calvário. Jesus sabia quantos quilômetros ia andar, Jesus sabia quanto tempo ia estar ali, para onde ele estava andando, acredito que não. E a gente às vezes se encontra assim, né? Carregando uma cruz pesada, humilhado, ferido, machucado, mas precisa continuar, né? Precisa continuar. Porque vai encontrar, depois da sexta-feira, o domingo da ressurreição. Só para fechar, Manu, ainda olhando esse caminho do Calvário, vai ter hora que a gente precisa ser, enquanto carisma, filho da misericórdia, aquele que olha, aquele que acompanha, e nada pode fazer a não ser interceder, rezar, acompanhar e pedir a intervenção divina para que seja suportado esse caminho todo, para que seja suportado toda aquela humilhação, toda aquela ferida, né? E que aonde tenha que ser que ele chegue, ele consiga realizar aquilo que Deus quer. Porque aquele que está acompanhando começa a entender, se ainda não entendia até o momento, que é vontade de Deus, assumida pelo Cristo, viver aquele percurso. Então, a gente, enquanto filho da misericórdia, na vivência desse carisma, também é chamado a fazer esse caminho. E a gente também tem que entender que no caminho do Calvário, a gente vai encontrar Cirineu, a gente vai encontrar Verônica, a gente vai encontrar Nossa Senhora. Né? E nós, enquanto filhos da misericórdia, nesse carisma, nós temos que ser também Cirineu, Verônica e até como a Virgem Maria, até uma mãe, né? Como está lá em Isso, Eclesiástico, ser pai, Eclesiástico 4, ser pai para os órfãos e marido para as suas mães. isso. E aí, nessa brincadeira que a gente tá, do caminho para o Calvário, a gente vai se deparar lá no nosso mistério cristológico, né, Manu? João 19, 25 a 27 e o versículo 37. João 19, 25 a 27 e o versículo 37. E aí, você vai ter o dever de casa, né? Você que escuta a gente, de fazer a leitura, né? Fazer uma leitura orante também do mistério cristológico. Aqui a gente vai fazer essa partilha do mistério cristológico, né? O mistério cristológico é aquela entrega que Jesus faz da sua mãe ao discípulo amado e o discípulo amado à sua mãe. Mas tem o versículo 37. O versículo 37 diz: olharão para aquele que transpassaram. Então, o mistério cristológico é aonde nasce o Filho da Misericórdia. É da onde nasce. Então, ali, do lado aberto, da onde jorrou sangue e água, ali, o Filho da Misericórdia nasce como o discípulo amado. Quando Jesus diz, eis aí o teu filho. Mas o Filho da Misericórdia nasce também sendo filho, sendo discípulo amado, para receber a sua mãe. Eis aí a tua mãe.
E a partir do instante, ele levou a mãe para a sua casa. E qual é a minha casa? A minha casa é a minha vida. E aí eu preciso levar comigo, na minha vida, a mãe do Salvador, que é a mãe nossa, que foi dada por ele para nós. E aí, assim, entender que eu preciso, como Maria, começa assim, estava de pé aos pés da cruz, como Maria, de pé, permanecer, olhando para aqueles que para aquele que transpassaram. E quem é aquele que transpassaram? Qualquer pobre que a gente falou do carisma ainda há pouco. Né? Eu preciso estar de pé aos pés da cruz, olhando para aquele que transpassaram, levando comigo como discípulo amado, como aquele que Jesus confiava, possivelmente fazia as suas conversas, aquelas conversas de confiança, os seus segredos, né? Aquele que Jesus contava para todos os instantes, para todas as horas. Aquele que Jesus, se fosse no tempo de hoje, ia mandar um WhatsApp na hora que fosse, né? Na madrugada, ia ligar. Não importa, eu conto com você, né? Então, é esse aí que nós somos chamados a ser. O discípulo amado, né? E sendo discípulo amado, levar a nossa mãe e permanecer com o olhar naquele que transpassaram. Eu queria falar sobre esse versículo 37. Olharão para aquele que transpassaram. Nós precisamos entender o que é olhar. O olhar, nesse momento, quer dizer adentrar, fixar. Fixar o nosso olhar e adentrar no lado aberto, naquele que foi transpassado. Não é aquele olhar de medo, de nojo, de pavor, mas tem que ser um olhar apaixonado. Tem que ser um olhar de amor. O olhar daquele que se apaixona ao ver, ao conseguir enxergar. E aí a gente adentra nesse mistério do lado aberto. E esse ano nós estamos vivenciando isso, né? O ano do lado aberto. Então nós temos que olhar para aquele que transpassaram, tendo a convicção de que é daquele lado transpassado que todos os dias nós recebemos a divina misericórdia. Nós que somos filhos da misericórdia, né? É desse lado aberto que a gente nasce e é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos alimenta com a misericórdia todos os dias, perenemente. E aí o carisma fixa, né? O carisma sela, digamos assim, quando a gente entende isso aí, que foi nos dado livremente, por vontade de Deus, de graça, né? E a gente precisa dar essa resposta, a gente precisa decidir, né? A gente precisa decidir, por este mistério cristológico, a vivência do carisma, de olhar o transpassado, de querer o transpassado. Não há como viver o carisma Filho da Misericórdia sem viver a cruz. Não há como ser um Filho da Misericórdia sem viver a dor. Não há como querer a ressurreição sem passar pelo caminho do Calvário enquanto Filho da Misericórdia. Não há. A sexta-feira deve ser rememorada, revisitada, revivida, continuamente, numa plenitude de que nos faz entender que a decisão de fazer a vontade de Deus precisa ser além da minha dor, além da minha cruz. E por isso a gente vai tanto falar em alguns de nossos jaculatórios. Aconteça o que acontecer, nunca perca a esperança. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. E que com essa decisão que me traz dor, eu preciso entender que a partir da minha dor, a partir do meu sacrifício, de às vezes até deixar um pouquinho de lado a minha dor, porque a dor do outro é maior, e eu preciso transbordar a misericórdia de Deus, no cuidado. E aí eu vou e entendo que se o grão de trigo morrer, produzirá frutos em abundância. E eu, enquanto filho da misericórdia, convidado a ser grão de trigo, preciso morrer. Preciso sim abraçar a cruz, beijar a cruz. Aqui eu vou fazer só uma partilha breve. Uma vez a cofundadora me chamou, né, para rezar, e eu tive uma graça tão grande, né? No meio da oração ela dizia assim: estou tendo uma visualização.
Enquanto outros recebiam brinquedos na infância, você recebia cruz. Então não há como Davi, a vida de Davi hoje, querer ter uma vida sem cruz, sem dor, sem sacrifícios, sem dificuldade. Não, não há. Precisa ser vivido assim, desse jeito. Sempre foi assim. Não é porque decidiu ser filho da misericórdia que serei curado, né? Serei curado. Não, esse carisma é assim que Deus quer, né? E aí, nessa realidade, não sei se Manu mais alguma coisa, podemos ir para frente. Deixa eu falar só uma coisa, né? À vontade. Você está falando da cruz, né? O meu chamado se deu com a cruz, né? Se deu com a cruz. Foi Jesus crucificado quem me chamou para ser filha da misericórdia, para deixar a minha vida velha, para deixar o mundo, né? Então, o filho da misericórdia, ele não pode viver separado da cruz. Porque eu acho lindo isso. No Diário de Santa Faustina, Jesus fala para ela, pede para ela procurar uma pessoa, um pintor, para fazer o quadro, né, para pintar o quadro de Jesus misericordioso. E Jesus diz que o mesmo olhar do quadro era o olhar dele na cruz. Né? Então, se Jesus ressuscitou com as marcas da paixão, e se o olhar dele, misericordioso, ressuscitado, era o mesmo olhar dele na cruz, por que eu não vou querer carregar a minha cruz? Por que eu vou fugir da cruz? Que nem o cão, né? Pode. Tenho que abraçar a minha cruz, né? Tenho que abraçar com amor. E entender que é dela que vai vir a minha salvação. E mais, para completar, né? Como é que eu vou entender os crucificados, os transpassados, se eu não for uma transpassada? Para entender melhor um transpassado, nada melhor do que um transpassado para entender o outro. Sim. Confundi aqui. Nada melhor do que um transpassado para entender o outro. Sim. Daí a gente entender, né, com essa fala, como todo irmão nosso de comunidade, né, seja eu, seja você, ou qualquer um deles, vai ter uma ferida, vai ter um transpassar, né, na sua vida, que o trouxe aqui, que o fez estar aqui, e o fez decidir, né, dar uma resposta nesse carisma de duas formas, né, de duas formas, digamos assim, enquanto aliança ou enquanto vida. E aí, enquanto aliança, estou eu aqui como consagrado de aliança para dizer, né? E está Manu aí para falar do ser comunidade, do ser carisma enquanto membro de vida, né? E aí eu vou fazer uma partilha das duas realidades, Manu faz também, tá? De forma bem breve, bem objetiva, eu entendo assim. E a gente precisa entender assim. As duas formas, os dois estilos de vida que somos chamados a viver o carisma, é o mesmo carisma. E o carisma, eu volto a falar, é o sopro do Espírito na humanidade. E é o mesmo Espírito. Então, a diferença entre ser vida e aliança deve ser sutil e eu devo viver sutilmente essa diferença. Né? Por mais que algumas pessoas possam enxergar como muito diferente, a gente tem que entender a sutilidade da diferença. Eu sou chamado, tanto quanto Manu, enquanto aliança, a viver esse carisma. E viver esse carisma impede uma resposta toda, completa, inteira. Porque o Senhor crucificado, o Senhor na cruz, não se deu por partes, não se deu um braço, não se deu uma perna, não se deu a cabeça, ele se deu inteiro, inteiro. Então eu preciso me dar por inteiro, assim como Manu. Então, enquanto membro de aliança, eu preciso me dar inteiro. Agora, qual a diferença? Eu me dou inteiro, sendo esse carisma, sendo de Deus por esse carisma, sem morar nas dependências da comunidade, sem morar em uma estrutura comunitária, sem morar, sem estar numa casa missionária da comunidade. Eu estou na minha casa, eu mantenho as minhas realidades profissionais, familiares,
tanto quanto qualquer pessoa que está no mundo, mas eu preciso entender que neste mundo pertenço e sou de Deus. Então, minhas escolhas, minhas colocações, o meu olhar, o meu agir, o meu falar, tem que ser sempre preocupado se é vontade de Deus, se a partir disso eu estou vivendo e mais, estou transbordando e fazendo com que outros enxerguem a Deus antes mesmo de enxergar Davi. Né? Então, enquanto aliança, sou convidado a viver isso. Enquanto vida, Manu é convidada a deixar tudo, a abdicar de tudo, família, realidade profissional, realidade de vínculos afetivos, de amizades, etc. Né? Tudo aquilo que a gente pode ter na vivência externa, né? Na vivência do mundo. Mano, hoje não vai viver como eu vivo, né? Porque ela hoje decidiu dar-se inteiramente, inclusive seu tempo, inclusive seus afazeres, suas tarefas, a viver o carisma intensamente, integralmente, né? E eu sou convidado a ser total como Cristo na cruz, naquilo que eu consigo viver, na maioria, na plenitude do tempo que eu tenho. Então, se eu tiver 2, 3, 4, 10 horas para viver o carisma, eu preciso viver. Mas Manu decidiu que vai viver 24 horas, vai exalar o carisma 24 horas. E é essa beleza do chamado de vida que eu particularmente contemplo. Né? Exalar, beber, transbordar o carisma 24 horas, porque assim decidiu. Né? Estava aqui pensando, né, enquanto Davi falava, quando eu recebi o discernimento da comunidade, que eu iria entrar na comunidade de vida, né, me preparei, fiz vocacional, eu fui conversar com os meus pais, né, e quando eu fui falar com meu pai, foi muito, muito interessante, foi muito engraçado, porque ele olhou para mim e disse: não, minha filha, olhe, você vai fazer sim. Eu fazia faculdade na época e também trabalhava, né? Já estava dando aula, trabalhava numa escola, dava aula particular e a faculdade de geografia. E aí ele disse: não, minha filha, você vai fazer sim. Você vai terminar a sua faculdade, você vai passar no concurso, você vai ganhar muito dinheiro e vai todo mês dar dinheiro para a comunidade. A comunidade é pobre, de fato, nós éramos muito pobres. A comunidade é pobre e precisa de dinheiro, precisa de doação. Aí eu respirei fundo, né, e disse: pai, de fato, a comunidade é pobre, precisa de doação. Mas Jesus não quer o meu dinheiro, Jesus quer a minha vida. Jesus me chama hoje a me dar por inteiro. Né? E aí aconteceu, né? E como é difícil, né, você realmente sair de casa, sair das suas seguranças. E aí eu vou mais uma vez citar a Madre Teresa de Calcutá, né? Nossa Santa Teresa eu amo. Santa Teresa, ela recebeu um chamado dentro do chamado. Quando ela recebeu de Jesus o chamado para cuidar dos transpassados, dos mais pobres entre os pobres. E eu li num livro que ela relatando que no dia que ela saiu do convento, que as portas do convento se fecharam, que ela se viu sozinha, ela teve muito medo, ela pensou em desistir, passaram N coisas pela cabeça dela, mas ela se manteve firme, né? E foi fazer a vontade de Deus. Então isso aconteceu comigo, né? Mas eu me mantive firme nesse propósito de ser comunidade de vida. O Senhor me chama a ser comunidade de vida e Ele sabe que eu só vou para o céu se eu for como comunidade de vida, porque esse é o meu chamado específico. Assim como o Senhor chama Davi a ser comunidade de aliança. E o que eu acho belo na comunidade de aliança é que Davi, mesmo estando no mundo, Davi trabalha, Davi tem relações com diversas pessoas, né? Conhece diversas pessoas. E mesmo assim, Davi é chamado a testemunhar, a ser filho da misericórdia, a ser sal e luz, a exalar o perfume da misericórdia. E como é desafiante, como é desafiador, perdão, como é desafiador no mundo de hoje você testemunhar. Com certeza, Davi deve ser taxado, né, de muitas coisas, né, de beato e por aí vai, né? Com certeza. Mas é muito belo, né? Eu louvo a Deus
por todos os meus irmãos da comunidade de aliança, e eu digo isso para vocês, meus irmãos de aliança, agradeço pelo sim de vocês, né? E sei o quanto é difícil, o quanto a luta de vocês é grande. Assim como eu também louvo a Deus pelos meus irmãos de comunidade de vida, né? Que com certeza, em meio a essa pandemia, estão muito preocupados com os seus. Principalmente nós que somos de Fortaleza e sabemos que lá o negócio está bem difícil, né? Perdão. Prossiga, Davi, que eu fiquei rouca agora. Então, a gente costuma dizer, né, Manu? Sou feliz, sou filho da misericórdia, né? E a gente costuma dizer também que o carisma tem tudo para nos fazer feliz. E aí eu queria partilhar, né, a força do carisma na minha vida para poder encontrar o porquê o carisma tem tudo para nos fazer feliz. Acho que quando eu tinha 15 anos para 16, não faz muito tempo, certo, gente? Eu estou na flor da idade, então... quando eu estava ali naquela juventude, e Deus realmente tocou meu coração e me chamou, uma frase que não é nem de um santo nem nada, começou a me rondar, né? E a falar muito comigo. Uma frase do matemático, Blaise Pascal, que diz assim: o prazer dos grandes homens consiste em tentar fazer os outros felizes. E aquilo, todas as vezes que eu pensava e que eu tinha o desejo de responder ao que Deus tinha me chamado, a ser de Deus, né, a traçar um caminho de escolha em ser de Deus, de renunciar a muitas coisas, de entender que algumas coisas não condiz a quem quer ser de Deus, essa frase estava sempre comigo. O prazer dos grandes homens consiste em tentar fazer os outros felizes. E aí, passados uns anos, né, alguns anos, eu me deparei na comunidade Filho da Misericórdia com esse carisma, com tudo isso que a gente falou, né? Que nada mais é do que essa alegria, né, de poder cuidar do outro. Porque eu cheguei na comunidade, como o Mano disse, com um transpassado também. Né? Eu cheguei precisando de muito cuidado. Era uma fase na minha vida que eu estava precisando de muito cuidado, de muita atenção. Enfim, e fui convidado a ser cuidado. Fui convidado a dar atenção. Né? E aí nesse contraditório, né? Nesse desencontro de Deus em minha vida, eu fui convidado a viver um amor pleno, de tal modo que cuidando, né? Eu estava sendo muito mais cuidado. No momento em que eu pensava que estava cuidando de um acolhido, podendo ser para um irmão, o irmão vinha com alguma coisa para mim, e mais, o acolhido, que muitas vezes a gente pensava que não fazia nada, se vestia, né, deixava Deus se vestir dele e vinha e cuidava da minha vida. Então a beleza do que tem tudo para nos fazer feliz, é porque o carisma me proporciona a Davi a oportunidade de encontrar o transpassado e ser cuidado pelo transpassado quando sou convidado a cuidar desse transpassado. Parece uma loucura, mas essa é a nossa alegria, encontrar Cristo nesse transpassado que nos cuida de volta, né? E aí eu entendi que muito mais do que querer para mim, né, o cuidado, o amar e tudo, eu entendi que na comunidade Filhos da Misericórdia, seja no exercício ou na vivência de uma missão, seja no exercício ou na vivência da fraternidade, enfim, entendi que é lugar de amar e ser amado, de cuidar e ser cuidado, pois é dando que se recebe. É dando que se recebe. Então, eu entendi que aquele chamado primeiro lá de Deus, muito antes de eu encontrar com a comunidade, encontrar esse carisma, de que o prazer dos grandes homens consiste em tentar fazer os outros felizes, era Deus falando a mim, né? Eu quero necessitar das suas fragilidades, das suas limitações, para poder fazer com que o carisma alcance outros corações, para que fazer com que o carisma aconteça, seja mãos no cuidado, seja mãos para como o bom samaritano, né? Eu preciso de você como o bom samaritano, que vá lá naquele que ninguém cuidou, naquele que ninguém quis, naquele que todo mundo rejeitou, com misericórdia, se doe, se entregue. Então, por isso,
que assim como cantou meu irmão de comunidade, Rafael, que eu tive a graça, né, de me consagrar no mesmo dia que ele, assim como ele cantou naquela missa de consagração no fim, né, eu sei que isso, Senhor, custará a minha vida. Eu sei que isso custará a minha vida, mas sou devedor do amor. Então, a força do carisma na vida de Davi está por essa realidade. É lindo, Davi, irmãos, como Deus ele cuida de nós através dos pobres, né? Como Deus ele nos cuida, ele é muito lindo. Hoje eu tive uma experiência, a gente tem a cada dia uma experiência nova. Eu estava na sala lá de casa, na rede, terminando o rosário e nervosa por causa desse momento, né? Super angustiada, assim. E eu lá rezando e eu não percebi que a Érica chegou lá em casa e aí ela veio e me deu um beijo na testa e quem conhece a Érica sabe que ela é muito arredia, que ela não é de dar beijo, abraço. E ela me deu um beijo e disse, oi tia Manu, eu tô aqui. Eu tomei assim um susto, né? E aquele beijo dela, aquele carinho dela foi um cuidado de Deus para mim, para dizer, ó, eu tô com você, vai lá pra live que meu espírito tá com você. Né? E Deus, ele cuida muito de nós através dos pobres. A gente tem muitos testemunhos para dar. Né? E eu digo para vocês, o carisma, ele tem realmente tudo para nos fazer felizes, porque não tem concurso no mundo que me fizesse ser mais feliz do que eu sou aqui na comunidade Filhos da Misericórdia como comunidade de vida, que é o meu chamado, né? Que é o meu estilo de vida. Não tem concurso, não tem dinheiro, não tem nada, né? Aqui Deus, ele me formou, ele me educou, ele me deu uma família, ele me deu meu esposo, meus filhos, ele me deu meus irmãos. Né? Então, o carisma realmente tem tudo para nos fazer felizes. E, sobretudo, nesse momento que a gente vive, como o carisma tem me sustentado, como o carisma tem me colocado de pé todos os dias. Né? Porque todo dia eu acordo, eu levanto e eu penso, meus irmãos estão precisando hoje das minhas orações. Né? Meus irmãos estão precisando hoje do meu rosário, hoje da minha adoração, da minha comunhão. Né? Então, esse carisma tem tudo para fazer você feliz também. Tenha essa certeza. Amém. Amém. Nosso tempo tá chegando ao fim, né? Espero que o seu coração que nos escuta hoje, né, tenha o desejo de conhecer mais a nós, Filhos da Misericórdia, né? Dar a oportunidade de Deus também te tocar por esse carisma, né? Ser uma das suas faces de amor, né, e de ação, e que você entenda que se você se identificar com esse carisma, é aqui o seu lugar. Então, que você entenda que por esse carisma a gente chega ao céu, mas que também há, desde sempre, dentro de cada um de nós, o desejo de Deus para nós, o cuidado de Deus para nós. Há um chamado que precisa de uma resposta, tá? E já finalizando, eu queria agradecer a Davi por poder estar com você nessa live, né? Por poder Ave Maria. contribuir, porque Deus ele lhe usou muito nesse momento, né? Saiba disso. Louvo a Deus pelo dom da sua vida, pela sua Amém. vocação, pela sua família, né? Quero dizer que o quanto eu sou feliz por vocês serem parte dessa comunidade, serem minha família. Vocês Amém. são um testemunho para mim, você, Lolinha, e as duas princesinhas. E quero agradecer também a todos que estão conosco, que estão acompanhando a live, todos os nossos irmãos de vida e aliança, e todos aqueles que estão querendo conhecer a comunidade. Espero que vocês tenham ficado com aquele gostinho na boca, aquela vontade de conhecer mais o carisma da comunidade. Quero também agradecer a Erivaldo, que está aqui do meu lado, ajudando, que trouxe água para mim, que emprestou o celular para fazer essa live. Tá acabando, 20 segundinhos, tá para acabar. A gente volta. Chamar Roberto. A gente volta para fazer a oração final, certo? A oração.
Então, os 24 que estão aí, 25 pessoas mais ou menos, não vai embora. A gente vai voltar, vai esperar um minutinho para fazer nossa oração final, tá, gente?